Olá, 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 pessoal. Salve, salve. Vamos chamar o Pedrão aqui pra gente trocar essa ideia. Entra aí pra estar com a gente. Vai ser um tempo muito legal. Vamos ver se a gente consegue inserir o Pedrão aí. O Pedro, Ah, né? Pedrão, meu lindo, meu é querido. vice? As Tudo tecnologias certo? vão longe, cara. E aí, cara, você tá me ouvindo bem aí? Tá tranquilo, tá tranquilo. Ah, eu também tô te ouvindo bem. Eu comprei coisa nova aqui no Paraguai, cara. A coisa tá boa. Mas não tá fechada a Mentira, fronteira? mentira. Tá fechado. Dava pra passar pelo rio ali Ah, clandestino, dá mas pra não pedir fez pros não. caras ali, né? E aí, Pedrão, me diz onde é que tu tá, cara? Primeiro, tu tá Tô onde, em cara? Tu Floripa, tá no. cara. Ah, tu tá em Floripa. Mas aí, Tô no cara, tá Campeche, aberto né? aqui. Ah, delícia. E tu Aqui tá tá bom demais. trabalhando. Tá trabalhando no home Tô de office home aí, né? office, né? Aí trabalho em casa. Show de bola. Vida boa, né, cara? Hoje foi uma loucura. Magnata. Tava eu trabalhando, as meninas tendo aula, mas deu certo. No final deu tudo certo. Coisa linda. Show de bola, Aham, Pedrão. Cara, a gente tem uma horinha aí pra gente trocar essa ideia, né? claro. E a gente, eu pensei assim, antes de mais nada, a gente já, para o pessoal que está entrando, quero saudar todo mundo aí. Então, primeiro se apresentar. Eu acho que a maioria conhece a gente, mas seria bom aí se apresentar. Eu aprendi isso com a Bruna, né? A mulher das A lives, profissional, profissional. a profissional. Cara, até o Lucas dos States United of America com a gente, o Luquinhas, Ah, meu very good, brother, very beijo. good. Coisa mais linda. Show de bola. Então, Pedro, se apresenta aí pra gente, cara. Fala quem você é, enfim, Então, para quem o não que que você conhece, sou o faz. Pedro. Sou casado com a Bruna há 8 anos, vai fazer 8 anos agora mês que vem. A gente tem 4 filhos e tem aí mais ou menos uns 15 anos de namoro, entre namoro, né? Entre namoro e casamento, somando. A gente é Sim. daqui de Floripa e é isso, cara. A gente mora no Rio de Janeiro, eu sou engenheiro, Uhum, trabalho uhum. em IPI, sou pesquisador de propriedade industrial Coisa e linda. lutando essa vida aí, né, cara? Sou cristão, somos cristãos protestantes. Né? Então a Uhum. gente está lutando essa vida aí pela graça de Deus. Show de bola, cara. Muito bom. Bom, eu sou o Rafael, sou casado com a Jaqueline, a Jaque. A gente tem dois filhos, o Heitor e a Helena. Eu sou pastor, em tempo integral e a gente está morando em Foz do Iguaçu. Já faz 4 anos. Estou aqui auxiliando no pastorado aqui na Igreja Batista Itaipu. Eu e Pedro, a gente se conhece já de longa data, desde adolescente, Já. né? E as nossas esposas também. Eu E, lembro do retiro que tu Pedrão, se converteu. é mesmo, cara. Foi Choradeira, em. choradeira. Foi Monte Castelo, será? Não, pô, não, não. Foi lá Não? em. Qual que é o lugar? A Bruna que sabe. A Lá que Bruna. era frio pra caramba de manhã. Eu tô no carro, não. Onde é que era? Algum lugar desse Enfim, aí. enfim, enfim, enfim. Sim. Mas, Pedrão, cara, assim, pra gente começar, eu pensei primeiro já deixar claro aí pro pessoal que tá vendo a gente trocar uma ideia como se a gente, como geralmente a gente faz, né? Assim, a gente não Sim. tá aqui para explorar o tema que é muito amplo, né, sobre masculinidade e o atual estado aí da nossa geração, né, dos homens. Mas a gente, como a gente faz quando a gente está junto na mesa de café, a gente troca uma boa ideia, a gente dá boa risada, né? E a gente conversa, enfim, e a gente nas nossas conversas a gente percebeu que esse tema era muito importante, né? É. Então, queria que a gente começasse assim, nesse papo descontraído, tranquilo. E eu queria te ouvir, cara, e a gente começar comentando aí como que a gente percebe esse atual estado, né, dos homens, basicamente os homens da nossa geração aí, né? E o que que você tem percebido, como é que tem sido, como é que foi a tua experiência? Eu também conto a minha e a gente entra por aí. E aí, o que que você me diz, cara? Cara, eu tava até. Esse assunto eu acho que surgiu um pouco quando eu fiz uma live com a Bruna esses dias. Aí a gente foi conversar, eu fui conversar contigo. Que eu fui Uhum, contar da minha experiência com televisão, com videogame, tudo. Acho que foi com a Pamela até. E aí uhum, a gente, isso é um assunto muito recorrente aqui em casa, assim, que a gente pensa como os homens, isso a gente começou também a pensar quando a gente teve o João, né? Porque uma coisa a gente estava criando meninas, a gente tem as uhum. 3 meninas, e aí veio o João, Cara, aí uhum. muda um pouco. Aí o primeiro livro que eu cheguei,
Fala, pô, que livro eu leio, que livro eu leio? Ah, Homens Fortes, né? Não, não é Homens Fortes. Aham. Homens de verdade, homens Não. sábios, Aquele deles brigando na frente. futuros Futuros Homens. homens. Isso. Futuros Homens. Aham. Aí já é um tapa na cara, né? Porque Aham. tu vê assim, ó, não, peraí. Não é assim que a gente está vendo os homens ser criados, né? Os homens não estão Uhum. sendo criados para ser homens. Os homens estão Uhum. sendo criados para ser como a gente foi Uhum. criado, para ser qualquer coisa. Né? Uhum. Não sei. E a gente É, tem visto muito isso, assim, e me preocupa. sim, eu também, cara, assim, quando a gente começou a trocar essa ideia, eu comecei a olhar para trás. Eu tive bons pais, em muitos sentidos, pela graça de Deus, né? Mas os meus pais, eles estavam preocupados em duas coisas. Uma, que eu, assim, tivesse comida, né? Assim, que eu tivesse boa comida e bom vestuário, e que eu não me metesse com droga. Essa era era basicamente a Álcool preocupação. podia, droga não. Algo a um certo limite. Então, e eu vi que, tipo assim, por exemplo, a minha criação foi uma criação muito largada, assim, cara, sabe? Sim. Então, muita coisa que eu aprendi, cara, eu aprendi na rua, né? E assim, cara, a graça, as muralhas da graça de Deus me protegeram em muitos sentidos, porque tinha muita possibilidade de dar ruim, assim. Muito. Mas eu vi que, cara, assim, eu tive que correr atrás e até hoje ainda, né? Assim, esse assunto é tão amplo, né, cara, que até hoje eu vejo coisas ainda que ainda precisam ser resgatadas na minha masculinidade, né? E o nosso tema proposto e visto no entretenimento, por mais que eu nunca fui dado aos games, assim, a vida meio virtual, mas eu tinha outras maneiras de ser viciado em entretenimento, né, cara? Então é a minha história e, pela graça de Deus, Deus tem restaurado e redimido a minha vida, né? E pra A você, cara? minha história com esses entretenimentos é um pouco mais forte, né? Então, Uhum, assim, eu acho que tive uma infância normal, tranquila, como uma média, assim, né? Mas eu uhum, tinha televisão no meu quarto, eu tinha videogame, uhum, e aquilo eu acho que, perante quando a sociedade olha assim, não me atrapalhou, porque eu jogava videogame, não tinha nenhuma limitação, eu via uhum, televisão sem limitação, mas eu passava de ano, eu tinha boas notas, eu passei no vestibular, eu passei, enfim, do doutorado, fui fazer o doutorado sem problema nenhum. Isso nunca me atrapalhou. Porque uhum, quando tu não é casado ainda, e não. E mesmo que tu trabalhe, mas não é casado, ainda assim é diferente. Porque tu uhum, tem tempo sobrando, né? uhum, Porque tu não tem uma responsabilidade de um homem casado, não tem uma família nas tuas costas. E uhum, aí eu lembro que quando eu me vi casado e com. E mesmo com só minha esposa nas minhas costas. Mas eu tinha que trabalhar o dia inteiro, eu tinha que sustentar, eu tinha que pagar minhas contas e tudo aquilo. E ainda assim eu estava naquele vício. Eu lembro que eu cheguei na Itália, que a gente era recém-casado, a primeira coisa que eu quis comprar uma televisão. Porque era ano de uhum, Olimpíada e eu tinha que ver a uhum, Olimpíada. Então eu tinha uhum, que ficar, eu ficava lá sentado vendo TV da Olimpíada e tinha que ir para ligar o meu videogame, para não sei o quê. E eu perdia muito tempo com a minha esposa, né? E ao longo do uhum, tempo foi crescendo, aí foi indo. Eu tive a primeira filha, mas ainda tinha tempo, então eu ficava jogando de madrugada. Então, assim, ó, eu abria mão do meu descanso. uhum. Não tem problema. Cara, Apesar. Ah, não, pode continuar, continua. Eu guardo aqui na minha cabeça. não, pode falar. Assim, uma coisa que tu falou é interessante, Pedro, porque assim, cara, e isso é uma coisa bem sorrateira e passa bem despercebida, né? Assim, se você tem um filho, homem, que ele se dá bem numa área que você julga ser importante, você pode passar de vista que ser um homem, ser formado na masculinidade conforme aquilo que a gente entende que Deus quer de nós e conforme Deus nos projetou para ser, é muito mais amplo do que apenas você ser bem-sucedido, né, Claro. assim, intelectualmente, ou até mesmo ser bem-sucedido em você cumprir etapas, né? Você, que nem você falou, cara, eu também, né, não ficava em recuperação, enfim, fiz faculdade, e só que isso não quer dizer que você está formando bem um homem, né? Isso é muito sorrateiro, porque a nossa educação já está bem assim, vamos dizer, corrompida ou está bem enviesada nesse sentido. Eu educo os meus filhos para que eles entrem numa boa faculdade, tenham uma boa formação, para que eles sejam um profissional que consiga ganhar dinheiro e tenha poder de compra. É isso, cara, Claro. sabe? Por mais que isso seja importante. Porque um homem, Aham. ele é Uhum. o provedor da família dele. E para Sim. prover, ele vai precisar ganhar dinheiro. E na nossa Uhum. sociedade, geralmente, para ganhar dinheiro, ele vai precisar ter uma boa formação.
Aham. Só que isso não é de longe Uhum. um quesito de masculinidade. É Sim, só pega só o quesito de poder sustentar sim. essa família, né? Sim, e até porque depois esse cara que talvez tenha um alto cargo numa empresa, passou num alto concurso público, ele só vai se dar conta das suas debilidades, que nem você falou, quando o cara casa, né? O cara tem, e daí tem não apenas conta para pagar, talvez ele tenha dinheiro, mas ele tem que organizar a vida, ele tem que liderar a esposa, ele tem que criar filhos, ele tem que agora, cara, ele tirou a esposa da segurança dos pais e Responsabilidade. agora ele tem que responder por ela. Cara, é uma gama de coisas que se ele não tiver bem informado, ou ele vai apanhar lá na frente, né? Ou então vai começar a dar problema, né? Ou ele vai Que daí é tomar o as pior. consequências disso na criação dos filhos dele, né? Vai replicar, Eu para exatamente. mim, o que aconteceu na minha vida que me deu despertar, no meu Uhum, caso, eu demorei. Porque eu uhum, casei e eu com uhum, certeza negligenciava o tempo da minha esposa. Eu com certeza uhum, negligenciava a necessidade dela de estar comigo. uhum, Então a gente estava junto, aí vai lá, namora tal, ela vai, dorme, pá, videogame. uhum, Vai lá, vê um filminho, pá, ela dorme, pá, videogame. Então, uhum, assim, e eu negligenciava ela, de estar junto com uhum, ela, de acordar no outro dia bem. E aí depois foi a uhum, filha, foi a outra, e quando veio a Ana, isso ficou, foi o pior tempo, assim, do nosso uhum, casamento, foi quando a Aninha nasceu, porque a gente veio para aí eu terminei o doutorado, a gente voltou para Floripa, e a gente uhum, morava perto da casa da minha sogra. E aí eu vim, e uhum, aí eu comprei um jogo que eu gostei muito, desses jogos, uhum, The Witcher 3. É um jogo que de mundo aberto, então ele não tem uhum. fim. Tu pode ficar no jogo até a vida inteira, tu pode Há viver de dentro daquele infinito. jogo. É Há de infinito, que... cara. O jogo é literalmente infinito. Porque tu vai fazendo, se quiser só sem fazer nada, progredir nada, só fica lá vivendo uma vida. E esse é o Sim, problema, viver aquela vida, sacou? E aquela eu vida ficava, virtual, Bruna, né? vai lá pra tua mãe. Cara, eu despachava ela. Ela e as meninas, vai lá pra tua mãe, porque. E dava desculpa, o piedoso, né? Eu quero ter tempo com a tua mãe, não sei o quê. Que nada, eu queria jogar videogame, cara. Sim. Entendeu? Aí eu só ia pra casa da minha sogra pra ver jogo do Uhum. Figueira. Porque ela assinava o Sport TV, o Figueirense estava na Série B, eu ia lá só para. Aí eu ia, pegava meu refri, pegava não sei o quê, ia para casa dela, via jogo, ocupava o sofá, o genro bundão, ocupava o sofazão lá, o gostosão ficava lá e ninguém podia falar nada para ver o jogo. Pô, Sim. enfim. Aí a Uhum. Bruna engravidou de novo, aí não teve jeito, bicho. Aí já não teve Tem, mais tem, tempo para mais nada. tem Aí, que entrar na linha. aí eu comecei, aí o que acontece? Estava desempregado. Aí eu comecei a vender EFA, tipo aquele aspirador de pó que eu gostava. Vendia. Sim. Aí eu Uhum. comecei a fazer pós-graduação. Aí eu comecei Cara, a trabalhar. eu entendi. Eu comecei a vender erva. Não, não é erva, né? Não, EFA. É, a erva. Aquele aspirador tipo Rainbow, um aspirador Tá lá. certo. Tá certo. Aí, bicho, eu trabalhava nisso. Eu fazia a pós-graduação e trabalhava o dia inteiro na Embrapa, lá em Uhum. Joinville. Uhum. Então, bicho, a vida, eu não tinha tempo para nada, nem para respirar. E a mulher grávida, e eu sem dinheiro, tava difícil. Aí, bicho, aí eu peguei também, já vendi tudo, já vendi os videogames, porque eu já vi que eu não jogava mais. E a Uhum. vida foi me dando isso, entendeu? Aí quando, Sim. antes até do João, antes da engravidar do João, aí nasceu a Alice, aí que a gente começou a ter um pouco mais de tempo para estudar, não sei o quê. Aí veio, começou a Uhum. ver o Doutor Lito, a melhor família do mundo, indicou o livro lá da Catherine Lecoullier. E eu não sou de ler, Uhum. cara. Eu li aquele livro em um dia, uma ida e volta do trabalho. Uhum. Daí eu li aquilo, cara, eu disse, bicho, quer saber? Cheguei em casa, anunciei minha TV, Uhum. botei 200 pila TV, vendi e acabou. Uhum. E então, assim, foi uma coisa que eu não amadureci antes Uhum. foi a vida que me obrigou a Sim. me livrar dessas coisas para que me permitisse o amadurecimento Uhum. posterior, entendeu? Sim, sim. Aham. E E, é engraçado, cara, você falando nisso, porque assim, eu que sou pastor sim, e vivo bem no ambiente de igreja, assim, e pela graça de Deus, nos últimos tempos tenho saído para ir para outras igrejas, falar em grupos jovens e tudo mais, eu vejo, sim. cara, que é uma questão assim bem, uma questão meio global assim, né? Você vê as mulheres parece que prontas, maduras, querendo um relacionamento sério, querendo assim, pensando na vida e até mesmo, cara, despontando no que diz respeito
Pode Perdão, falar, Pedrão. pode Pode falar. provar. Eu tô Até paradão aqui, ó, despontando. tipo iguana. Até, até despontando no que diz respeito a tomar decisões de vida, cara, sabe, de profissão cara, tocando o pé pra frente, fazendo curso, né, e se capacitando. E os homens lá atrás, cara. E a reclamação, cara, é batata, assim, ó, é que nem, cara, é coisa certa. A reclamação que eu sempre escuto é, cara, não tem homem na igreja, não tem homem, Não. os homens não querem nada sério, né? Ou então, cara, até mesmo no sentido assim do cara ter brio e virilidade para chegar na mulher, cara, para chegar na moça, sabe? Cara, Os isso é caras ficam fantástico, cara. e os caras ficam até meio naquela, não sei, e daí começa a espiritualizar, eu vou orar, eu não sei se eu tô pronto. Pô, meu irmão, tu vai fazer 30 anos, não sabe tá pronto, cara? Pelo amor de Deus, cara, que é isso, cara? Entendeu? Daqui a pouco Só que já olha só, passou da idade. e, cara, eu tenho um amigo, ele não é cristão, nada disso. E um dia a gente estava conversando, cara, um tempo atrás, e ele estava falando que a esposa dele tem a nossa idade, a minha idade aqui, e as amigas dela, que tem essa faixa de mais de 30 anos, estavam reclamando que não conseguiam encontrar homem da idade delas, cara. Que os homens da idade delas, incrédulos, que não tem uma perspectiva religiosa, também tem dificuldade de encontrar homens. Então é uma coisa que está acontecendo no mundo, cara. Assim, é uma coisa muito louca, que não é só assim no viés de igreja, mas no mundo inteiro, assim, essa ideia de que a masculinidade está sendo corrompida e que os homens estão cada vez abandonando aquilo que é essencial para a vida de um homem, para o gênero, né, cara? É uma crise mundial, cara. E com certeza vai Não, mas é desembocar lá em que famílias e tudo mais, né? se a gente for conversar, historicamente existiu uma diminuição do papel da mulher como mulher, né? Uhum, Ela foi substituída e a mulher querer se igualar ao papel do homem, em muitos uhum, aspectos, né? E uhum, aí isso aconteceu através do feminismo e agora existe um movimento do homem não ter mais o papel dele de homem. uhum, Então, por uhum. exemplo, quando um homem e muitas vezes acontece também, se um homem vai falar do papel real de homem dele, ele é Uhum, machista, uhum, entendeu? Ele não tem nem espaço na sociedade para fazer isso. uhum, Mas ainda seria os que têm, porque a maioria nem isso não quer assumir. A maioria está uhum, realmente na cabeça de vamos vendo como é que vai ser, a gente vai tocando a vida aqui e não tem uma atitude de trabalhar duro, por exemplo, né? Então, por sim, exemplo, vou aham, primeiro, eu não posso casar porque eu tenho que terminar a faculdade e aí depois da faculdade eu tenho que ver como é que vai ser o salário. aham, Bicho, vai uhum. vender paçoca na rua, vai qualquer coisa, né, cara? Vai dar um jeito, né? Sim. Dá os teus pulos, cara. O homem ele tem sido muito fraco. O papel do homem tem sido muito diminuído assim também pela sociedade, né? A gente tem Uhum, que porque o homem tem uma responsabilidade de estar guiando a família dele, por exemplo. E a uhum, gente todos os homens são chamados para ser pastores das suas famílias, por exemplo. uhum, E qual a preparação que a gente tem para isso? sim. Uhum, Sabe? Como que a gente tem se uhum, preparado para conduzir espiritualmente a minha esposa? Eu casei e quem me chamava para fazer devocional era a Bruna. uhum, Ela que me chamava. Ô, Rei, uhum, vamos fazer, vamos não sei o que, vamos fazer o culto uhum, doméstico, vamos. Porque, uhum, não, deixa, não, velho, né? Ficava assim, uhum. cara. Cara, deixa eu te perguntar, cara, e você e a Bruna que estão bem assim na comissão de frente, na linha de frente aí, né? Nessa ideia não apenas da educação domiciliar, mas também nesse resgate, assim, da família, né? De você abraçar de ver a família como sua vocação, né? Cara, assim, porque geralmente a gente vê a Bruna, né, assim, na internet e falando e tal, mas como é que você tem visto, assim, nesse background aí, o papel dos homens, né, na educação no lar, cara? Como é que você tem visto? Tu vê que é precário mesmo, os homens deixam tudo na conta das mulheres, É. mais as mulheres que têm despontado nisso, como é que você vê isso aí, cara? Cara, isso assim, a gente tem acompanhado até alguns casais e a Uhum, gente vê como isso tem sido um peso para as mulheres. A uhum, falta do homem e a falta da responsabilidade dele uhum, na hora de gerenciar, criar e coordenar os filhos, né? Seja na uhum, parte de liderança espiritual, que isso a uhum, gente já comentou que é uma coisa que tem sido o principal erro, mas também aham, eu vejo muitos homens que uhum, não querem, eu chego no meu trabalho
e eu não quero dar um suporte para essa minha esposa. Entendeu? A Uhum. gente tem que ter como família, o resgate da família é você viver aqui Uhum. dentro. Então, você Uhum. viver para a sua família. Então, por exemplo, Uhum. se você vai chegar em casa e vai dar um auxílio para a esposa, vai chamar, vai pegar os filhos. Porque tu imagina, a gente acha que trabalha o dia inteiro. Mas, cara, a mulher Uhum. que tá o dia inteiro com as crianças, ela não quer mais nem ver essas crianças pintadas de roxo, cara. Pô, então tu chega em casa, tu pegar as crianças, ajudar a dar um banho, ajudar uma coisa, chamar para o culto. Uhum. E também, importante, pegar a sua esposa depois e também chamar ela para um momento devocional, conversar com ela sobre as coisas da família, como anda Uhum. o gerenciamento da nossa família. Como foi, por exemplo, Uhum. no nosso caso, como é que foi a aula hoje, a aula das crianças hoje? Como, como tá Uhum. as tarefas, o que está precisando aqui em casa, o que a gente está, como é que está. Apresentar para ela, por exemplo, como é que tá nossas finanças, a gente precisa disso, daquilo. Então, assim, eu Uhum. acho que tem que ter um chamado do homem para a família dele para estar Uhum. mais olhando para dentro, olhando para os seus, Uhum. entendeu? E Uhum. estando mais para dentro. Não sei se é isso que tu queria, ou se era Não, um era, outro aspecto. era, era isso mesmo, porque o próprio tema da nossa, vamos dizer aqui, da nossa live aqui, né? A gente tem Sim, percebido, né, cara? Porque assim, o vício do entretenimento, né? Uma coisa é você ter o seu hobby, né? Você claro. ter coisas que você gosta de fazer, inclusive para você, assim, dar uma descansada, para você dar uma descontraída, até mesmo Relaxado. para você relaxar, estar com seus amigos. Isso é uma coisa, e tem um lugar na vida, né? Tem um momento e tudo mais. Agora, outra coisa, cara, é assim, ó, é o cara tornar o entretenimento como se fosse assim o centro da vida dele, né, cara? Sim, E isso é uma coisa assustadora que tem acontecido, né, cara? Tu vê sim. assim os homens, cara, assim, aquilo que parece que ele ama, aquilo que dá vontade, a força de vontade para ele, cara, é para ele, cara, assim, ficar trancafiado, né? No vício do entretenimento, seja o cara que joga bola 4, 5 vezes por semana, ou seja o cara que fica trancafiado dentro lá do escritório dele jogando um jogo de RPG, cara, a madrugada dentro, sabe? E, cara, e às vezes o cara, ele tá tão assim, ele não consegue perceber o quanto ele tá idolatrando o vício, né? O vício, né, se tá no centro do coração dele, que o cara, ele tá gastando dinheiro com isso. Tu vê lá no cartão de crédito do cara, o cara gasta mais de R$ 500, R$ 1.000 às vezes com o próprio vício, né? O cara, ou então o cara gasta mó grana com o equipamento lá do esporte que ele faz, mas o cara não tá nem aí, cara, com o material da família, ele não tá nem aí dar condições melhores para que os filhos dele possam ser mais educados, porque a esposa esteja bem, né, cara? Daí tu vê como assim há uma desproporção nisso, né, cara? E de alguma maneira o que está acontecendo é isso. Os homens estão muito mais voltados para o entretenimento, para o vício, e a gente está vendo que isso está sobrecarregando as mulheres em casa, né? E as mulheres estão assumindo papéis, às vezes até por necessidade, porque tá, assim, coitada da mulher, Imagina? ela tá vendo a necessidade em casa, cara, ela não vai deixar a peteca cair, ela vai abraçar, Não, né? vai. E daí essa conta vai vir depois, né? Mulheres desgastadas, né? E ainda mais, cara, isso que é louco. Depois o cara reclama daí o cara quer que a mulher esteja disposta para ele na cama, que é um absurdo, mas é um Imagina? absurdo, né, cara? Claro. Uhum. Claro. Mas Mas, ô, Rafa, mas por que que tu acha que... Porque, assim, a mulher, eu vejo na média que ela é uhum. menos propensa a ter esses vícios nesse entretenimento passivo, sabe? Uhum. Tipo Uhum. a mulher tem os seus problemas, tem lá os seus pecados, as fofocas, mas Uhum. beleza. Mas o homem, ele tem muito esse problema da fuga, de não estar em família ali, entendeu? Tu chega em Uhum. casa, tu liga a TV, pô, vi isso quantas vezes, né? O cara chega em Uhum. casa, com a mulher trabalhando fora de casa ou não trabalhando fora de casa, o cara chega em casa, pá, TV, e fica lá na TV e vai de um jornal Uhum. pro outro. Vai do jornal da Uhum. Record pro jornal da Globo, levar pra banho pra ver a mesma notícia. Mas Sim. faz isso, entendeu? Porque, Uhum. não levanta o pé para nada. E aí depois pega, sai para jogar bola, sai para não sei o quê. E eu vejo que, às vezes, a mulher ela tem um pouco menos do Uhum. entretenimento. O Essa homem é muito, necessidade, muito parece, mais né? fácil de viciar nessa coisa de futebol, de ver tênis, ver não sei o quê. Eu tenho amigos que, Uhum. cara, sério, de acompanhar todos os eventos. Ó, um grupo de amigos meus que toda vez é esses eventos. Uhum. Futebol, Uhum. basquete, NBA, NFL, Uhum. de Uhum. coisa, outro que Futebol é americano, tênis e surf. NBA. Cara, bicho, vai Uhum. todos.
todos os WPS, WQS, sei lá, WSL, sei lá o que é. Eles vê todos. Bicho, aí eu fico olhando assim, ô, cara, esse bicho não tem filho, cara? E não tem mesmo. Por que não é possível, cara? Como é que o Sim, cara vê tudo isso? É todo dia, Rafa. Todo dia. todo E dia, por exemplo, todo lá nos dia. Estados Unidos, os caras são mais espertos ainda. Porque lá, quando é temporada de NFL, os caras têm jogo da Uhum, Monday Night Football, a Sunday, todos os dias tem um jogo. Não é que nem uhum, aqui que é quarta e sexta, e todo mundo joga ao mesmo tempo. Não, lá cada time joga um dia para todo dia ter uhum, jogo, cara. É loucura, uhum, cara. sim. Tempo que os caras Cara, perdem eu com isso. acho, assim, minha opinião é que o primeiro, assim, vamos dizer, são vários fatores, mas eu acho que o fator principal é que, assim, começou-se a criar na mentalidade dos meninos e da criação de homens, basicamente, começou-se a arrancar da mentalidade desde a criança ali, enfim, passa no colégio, entre os amigos, a cultura, cara, Sim, sabe? As músicas, os filmes, enfim, até mesmo a falta de referência e tudo mais, é que, cara, o trabalho não é visto mais como algo essencial à natureza do homem, né? sim. Da ideia de que o homem foi feito para o trabalho. Assim, a força do homem, o corpo do homem, a estrutura do homem, Deus fez o homem para o trabalho. E dentro dessa essência de ser masculino, ser o trabalho. Hoje, cada vez mais os homens pensam que o trabalho é um fardo, o trabalho é algo que eu faço só para eu conseguir alguma coisa. Se eu pudesse, eu não trabalharia. Tanto que é o sonho da vida do brasileiro, cara. É viver de renda. Eu quero Sim. viver de renda. Por quê? Porque na cabeça do cara, a vida dele é para ele dar vazão aos prazeres dele. Entende? Então o cara, ele vai para o trabalho, ele até trabalha, o cara até se esforça, mas ele vai para o trabalho, ele vê isso como penoso, ele vê isso como obrigação. Então ele começa a pensar assim, até às vezes de maneira inconsciente, cara. Tipo assim, ó, cara, eu tô lá fora, ralando, me matando, mas agora que eu cheguei em casa, eu quero meu tempo de descanso. Eu quero É, descansar, cara. exato. Eu quero poder ter meu tempo para me aliviar, entendeu? Só que olha só que é uma mentalidade absurda. Porque ele deveria ter vindo assim, cara, eu fui lá, eu trabalhei, eu cumpri aquilo que Deus me chamou para ser, que eu fui criado para ser. E agora eu volto, cara, satisfeito, né, para estar com a minha família, para me alegrar com a minha família, estar junto da minha esposa, dos meus filhos, entende? Então, querendo ou não, cara, já a distorção já começa aí. Quando o cara não É, tu consegue vê chegar que ao isso é trabalho. natural quando, para mim, eu acho que é a época que o homem, se tu quer ver um homem derrotado, é o cara quando ele tá desempregado, cara. Exato, Pô, cara, é triste, claro. cara. Eu já tive Uhum, desempregado. Pô, uhum. acho que tu nunca chegasse a ficar desempregado, né, Rafa? Quando já casou, daí tu foi do emprego pro outro, né? Assim, quando eu estava no final da faculdade, eu decidi investir no negócio, né? E daí Aham. foi dureza, mas foi um período curto. Mas assim, depois disso, pela graça de Deus, até agora, Cara, emprego. e assim, ó, um homem em casa. Tanto que foi a pior época do nosso casamento. Foi essa época Aham, que eu tava desempregado e eu só fugia, entendeu? uhum, Então, assim, uhum, porque é um homem desestimulado, assim, por mais que a gente foi criado para essa questão, mas uhum, e todos os homens que eu vejo que. Existem homens, cara, eu uhum. conheço homens que chegou com 50 anos e resolveu parar de trabalhar. Ah, já trabalhei Sim, demais, não tem nada, não sei o quê, não vou trabalhar. E o cara não uhum, trabalha, bicho, bota nas contas dos filhos, exato. da esposa, não sei o quê. Sim, E, cara. cara, tu vê que é um cara sem propósito, um cara que não faz sentido na vida, entendeu? Sim, cara. O, Sim. o homem, e assim, outra coisa que tem as gerações novas têm tido era Uhum, que o trabalho tem que ser um prazer. Não, tem uhum, que encontrar o exatamente. trabalho onde tu se deleite. Não, peraí. Uma Uhum, coisa é eu fazer o trabalho, e não é que eu não tenha uhum, que odiar o meu trabalho, mas eu vou fazer meu trabalho porque eu uhum, tenho que fazer, independente de qual fazer. uhum. Claro, se eu conseguir um trabalho que eu tenha prazer nele, eu vou trabalhar Claro. duro, mais duro ainda nele. Mas Sim. vai me fatigar. Não existe trabalho que não vai te cansar. Sim, que é a Correto? percepção absolutamente errada da vida, né, cara? Assim, né, pensando aqui de uma perspectiva cristã, a gente vive fora do jardim, meu irmão, né? A gente vive, Claro, a cara, em gente meio a foi expulso para espinho, trabalhar. abrolho. Vai ter que arar a terra para Exatamente. comer. Exato. Então, tipo assim, cara, essa perspectiva de vida que eu acho que, assim, que os homens, né, aqui no Ocidente,
né? E estou falando aqui de um âmbito geral, assim, foram criados na própria estrutura, né, cara, e abraçaram, e que é difícil de você tirar do homem até que ele tenha choque de realidade, que ele Sim. não foi feito, cara, a vida dele não foi feito para ele satisfazer esses prazeres baixos, né, cara, esse tipo de prazerzinho baixo, né, cara, de que ele foi feito, cara, para ele poder ir lá fora e ganhar a vida, que aí tá a honra dele, a dignidade dele tá nisso, né, cara? Quando, enquanto não virar essa chave, cara, assim, ó, quem vai ser mais prejudicada é a mulher que casar com esse homem, os filhos que tiver esse homem como pai, cara. Porque é isso que ele vai fazer. Ele até vai trabalhar, porque ele vai querer ganhar dinheiro para satisfazer seus desejozinhos, mas é tudo voltado para ele, cara. Então ele chega em casa, eu quero um tempo para mim. Dinheiro, eu quero poder ter dinheiro para eu comprar minhas coisas. Eu quero ter. O cara é capaz, cara, de gastar 2.000, 5.000 reais, cara, num videogame novo, em jogo novo, numa boa internet e tudo mais, Mas vai tudo para dizer que ter ele, que cara. comprar fralda é muito caro, que ter filho é muito caro. Exatamente, cara. Exatamente, cara. É uma Eu coisa sei- bem. é. E eu fico. Agora que a gente tá nessa de. Com as filhas e tal, eu fico assim, cara, bicho, Uhum, eu me preocupo, isso que tu falou até há pouco, assim, eu me preocupo, quem que eu vou. Eu olho pro lado assim, né? Eu fico, cara, eu tenho uhum. que fazer casamento arranjado, bicho, porque não dá pra largá-las aí. Vai ter que ser arranjado esse Sim, cara. casamento aí, eu vou ter que pegar o filho do Rafa, o filho Uhum. da Esther, não, só porque ela tá assistindo aqui, eu vou dizer que não. Então, porque, cara, é complicado, bicho. Eu fico com muito medo. Uhum, O meu cunhado tá para casar, o uhum, Gabriel, tá? E aí eu tava conversando com a minha sogra esses dias e a gente falou uma coisa muito interessante sobre o ritual do casamento. Olha que uhum, legal. O homem, ela falou, eu vou entrar com o Gabriel, e tal. Mas tu vai entrar com o Gabriel e tu abandona ele lá. uhum, A mãe entra com o filho e abandona ele sozinho. uhum, A mulher entra com o seu pai e o pai entrega a mulher ao noivo. uhum. Eu acho isso uma simbologia Sim, cara. Sim, gigante, cara. sim, é exatamente isso, Assim, né? ó, eu tô Exatamente isso. sozinho Uhum, e eu, além de sozinho, estão me trazendo uma mulher e ele está sendo uhum. entregue na mão pelo pai dela, Sim. me confiando Uhum. àquela mulher. Sim. E eu, a Uhum. partir de agora, sou responsável espiritualmente, Uhum. financeiramente por aquela mulher. Então, Uhum. assim, quando tu se coloca nessa posição, tu vê a grandiosidade da responsabilidade do homem na formação dessa Sim. nova família, né? É ele Cara, que a está gente conduzindo ali. precisa resgatar isso, cara. Assim, por exemplo, ali naquele livro que você citou do Douglas Wilson, brilhante, né? O Sim, Futuros Homens, cara. Assim, ele deixa bem claro assim, cara, se você tem um homem, um rapaz, você precisa saber que você precisa ter uma educação específica para esse ser humano aí que é um homem, né? E formar ele, cara, né? sim, Porque assim, cara, e tu pode ver assim, cara, famílias, cara, padecem muito mais, tá? Eu que sou pastor, vejo isso muito na prática, eu tenho certeza que você vê isso também muito na prática. Famílias padecem muito mais quando o homem é ponta fraca do que quando a mulher é ponta fraca. Padecem claro. muito mais, cara. Sabe? Isso não é uma questão de machismo, de tudo mais. É porque exatamente isso. O homem, cara, ele é a força da família, né, cara? Né? Ele é aquele ponto seguro. Se o cara é firme, cara, a mulher e os filhos têm aquela segurança. Cara, o mundo pode acabar lá fora, pode cair o que for lá fora, mas meu pai tá aqui, ele vai dar um jeito, cara. Entendeu? Sim, Ele ama a gente, ele vai dar um jeito. Agora, quando a esposa não sente isso e quando os filhos não sentem isso, cara, a família padece muito mais. Você pode ter certeza, cara, né? Então, outro ponto que tem acontecido também um homem, eu tenho visto demais isso também, um homem a família quando forma e tem as uhum, contas separadas, por exemplo. sim, Isso é uhum, muito cômodo para um homem, sim, uhum, concorda? Porque ele vai sim, lá, claro, ele não tem responsabilidade de nada. Ele vai lá, ele uhum, paga, ele vive uma vida de solteiro, sim, só que juntos, entendeu? uhum, E uhum, não tem essa cumplicidade tanto da uhum, mulher, porque não é fácil o passo da mulher também de uhum, entregar a vida financeira, seja ela trabalhando ou não, seja se ela uhum, trabalha, ganha mais que ele, menos que ele, não ganha nada, não faz diferença nenhuma. uhum, Ela
entregar essa parte para ele e depender de um homem que às vezes é tolo, Uhum, uhum. né? Sim, Mas é claro. isso que vai quando bater nele e ver que ele não tem de onde tirar para pagar as contas, por exemplo, Uhum. bicho, vai porque esses dias eu até rio demais. Tem um cara que fala assim que para amadurecer basta tu dar boleto. Aí eu é um comediante. Ele fala assim: não, cara, tá sem nada para fazer, bicho. Vai lá na Casas Bahia. Pega a maior TV que tá, aquela que dá pra andar de skate em cima. Tu faz ela em 30 vezes, leva os Uhum, boletins para casa, bicho, tu vai começar a uhum, trabalhar, tu vai se uhum. amadurecer. Cara, não tem nada melhor não tem nada melhor na Mas, vida que pagar boleto, bicho. Pagar sim, cara. boleto. E eu lembro que para mim era Uhum, uma loucura. Porque uhum, quando eu era solteiro, eu estagiava, eu ganhava, sei lá, R$ 2.000 por mês. Um uhum, estágio, cara. Só que eu gastava R$ 2.000 por mês, eu e a Bruna na macarronada italiana. Porque se eu não pagava gasolina no meu carro, IPVA, IPTU, não pagava aluguel, que eu morava no estádio que eu morava, não pagava nada, dinheirinho uhum, limpo. Aí eu uhum. casei e de repente eu tenho que pagar tudo. Isso pra mim Sim. foi, Uhum. foi frustrante, assim, sabe? Tipo assim, pô, eu ganho um dinheiro e não tenho um centavo pra mim. Olha a Sim. loucura, Uhum, uhum, né? E aí eu lembro do dia que eu comprei a primeira vitamina pra Bruna engravidar. Aí eu paguei, sei lá, 5 euros na vitamina lá, no ácido fólico. Aí eu, caramba, cara, 5 euros pra quê? Pra nada. 5 euros uhum, pro outro aí, pra engravidar, pra uma vida que nem existe ainda. O que tá falando? Que eu queria comprar uhum. Havaianas. Chamava pra comprar chinelo brasileiro. Não comprava nada pra mim, cara. Isso é difícil. Sim. E Sim. aí, E é tu isso, né, pagar o cara? Porque boleto. assim, ó. Não, fala, fala. Pagar o boleto? Não, tu pagar o boleto, tu pagar as coisas te faz crescer. Uhum, Esses dias eu tava vendo no meu trabalho, aí pô, cara, eu uhum, tenho 4 filhos, eu ganho bem, graças a Deus eu ganho bem. Mas eu tenho 4 filhos, moro no Rio de Janeiro. Então o salário não dá sim. mesmo, sabe? É apertado mesmo, sabe? Aham. Sim, Cara, claro. chegou, aí eu tava no meu trabalho, aí eu tava trabalhando, eu recebo dia 1º do mês. Aí o cara que trabalha no meu trabalho falou assim: já tô aqui, trabalho dia 1º, já foi 40% do meu salário, já foi, porque eu já paguei isso aqui. Aí eu falei: bicho, tá reclamando, cara, meu salário já foi 110%. Eu já tô devendo no dia 1º. Sim. E eu tô feliz, Aham. cara. Porque eu vou ter que Sim. É. trabalhar mais, eu vou ter que fazer uns bicos, vou ter que fazer sei lá o quê, vou fazer para Sim. trabalhar. Então, E, essa é a responsabilidade, entendeu? e tu vê que, cara, assim, a coisa vai ganhando uma proporção cada vez maior e vai desembocar lá na frente de um marido ou de um esposo ou de um pai que ele está deixando a família lá quando conta na vida dele, mas está deixando lá nos últimos, né, na ordem de prioridade. Porque assim, cara, você casar, você tirar uma mulher de casa Caraca, e você cuidar dela, cara, significa que, meu irmão, você não vai viver para você mesmo. Você vai viver para outra pessoa. E você vai assumir essa responsabilidade de você sacrificar por aquela pessoa, sacrificar dinheiro, sacrificar tempo, energia, né? De você assim moldar um estilo de vida a fim de que aquela pessoa, aquela mulher e aquelas crianças ali que agora nasceram dessa união de amor entre vocês dois possam estar bem seguros, possam se sentir assim bem providos, bem protegidos. Isso vai exigir de você, cara, você se dobrar, cara, você matar o seu ego, o seu orgulho, cara, você matar assim, para que você. E daí, cara, que vai nascer um homem, né? Que nem você tá falando, dessa luta interna, cara, de você se matar, que se sacrificar, cara. E isso é o bonito, é o belo do homem, né, cara? E a gente precisa resgatar isso. O Cacau colocou ali, cara, o Silêncio de Adão, que é um clássico, né, um livro, um clássico, e é exatamente isso, cara. A omissão, cara, é o primeiro sintoma de uma masculinidade deturpada, cara. Né? perfeito. Porque por detrás da omissão sempre tem um homem que está se protegendo e desprotegendo a sua esposa ou desprotegendo seus filhos. Ele prefere a si mesmo do que a sua esposa e seus filhos. Cara, e daí, quando ele não encara isso de frente, porque isso é doído, né, cara? Você chegar, né, que nem eu tive que chegar, que nem você tá falando aí, que nós tivemos que chegar e falar assim, cara, eu preciso amadurecer, cara. Eu preciso deixar de ser menino, eu preciso deixar de ser mimado, eu preciso deixar até de ser afeminado, cara. Eu preciso tomar jeito na vida. É difícil, cara.
né? Você chegar nesse ponto, né? Do tipo, cara, eu vou parar com os meus idealismos aqui e vou cair no mundo real. E que nem você falou, se eu tiver que vender, cara, mini cake, se eu tiver que vender o que for, Ah, cara, que trabalhar no caixa do supermercado, eu vou, porque eu quero dar segurança para minha mulher, para os meus filhos, eu quero amar essa família. Não é fácil, cara, é difícil, né, cara? Você tem que engolir, né, o seu ego e, cara, mas é aí que começa a surgir um homem, né? Porque por detrás da omissão sempre tem um homem que está desprotegendo as pessoas ao redor para se proteger. Foi isso que aconteceu com Adão, né? É isso sim. que a gente vê até hoje, né, cara? Sem sombra de dúvida, né? Não, porque até qual que é o papel do homem no casamento, né? Então, Aham. a mulher ser submissa ao marido Uhum. e o marido o quê? Ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Cara, bicho, Ex- assim mesmo se entregou por ela. Aham. Exatamente. É desproporcional, né? Uhum. Os papéis. Exatamente. É muito mais, deveria ser muito mais pesado pra gente. Quem Sim. deveria Aham. ser o oprimido, né? No casamento Uhum. deveria ser a gente que devia se ferrar mesmo. Tá Uhum. toda hora sendo pisado. E eu acho que também a gente tem vivido tempos, a gente tem vivido hoje um tempo duro. Uhum. Duro. Mas, cara, os nossos antepassados era na guerra, bicho. Exatamente, cara. Os homens não fazem mais guerra. A gente não sabe. Ah, Hoje, quando um homem fala de pegar uma arminha para dar um tirinho é violência. uhum, Ainda que seja para proteção da sua família, entendeu? Ou uhum, então assim, tu imagina até aquela frase, né, que eu tava tentando falar para o Bruno, esqueci como é que era, que uhum, tempos bons, tempos ruins uhum, geram homens fortes geram uhum. tempos bons que geram homens fracos, né? E é o que a Exatamente. gente está Aham. passando mais ou menos agora. A gente está num Sim. tempo de bonança que é tudo tão Uhum, acessível. Cara, hoje em dia não se morre de fome, cara. sim. Aham. Cara, na sociedade assim, que a gente vive, então, na nossa realidade aqui, o morrer de Uhum, fome é algo muito raro, sim. Aham. certo? Uhum, Temos mendigos gordos, né? Aquele negócio, uhum, a gente. Porque ninguém vai negar, não existe falta de comida, não é que nem, por exemplo, tu imagina, eu fico imaginando quando José estava lá e veio os irmãos dele, né? Era 7 anos de fome, né, bicho? uhum. Não é. Imagina 7 anos sem dar nada, cara. Não, Sim, cara. não é. A situação catastrófica, né? Que assim, ó, uma Tu coisa. imagina, tu vai ver os teus bebês morrendo. E hoje a gente tem Uhum, uma vida super tranquila e uhum. a gente tá reclamando de ter que trabalhar mais para fazer para comprar uma coisa, enfim. Isso que tu falou aí, cara, é outra, é outra razão do porque eu acho que a masculinidade está sendo distorcida. Porque assim, se por um lado, né, vamos botar aí, tem aquele estereótipo do homem, né, cara, que ele é durão, que o cara não se emociona, o cara não chora, ele não abre o coração, ele não fala das suas fraquezas, ele é sempre o bonzão, tá sempre Sim, tudo bem, né? Existe sim esse lado, né, cara, que é uma distorção da masculinidade também, né? claro. Mas assim, o que a gente tem visto mais agora, cada vez mais, e cada vez as gerações mais novas, assim, vamos dizer, é a efeminação do homem, né, cara? Não é a brutalização do homem, é a efeminação do homem, né? Que, obviamente, isso também traz consequências, assim, muito danosas para a família, né? Então, se por um lado, o cara, aquele estereótipo do cara que ele era super machista, que ele fazia a mulher de gato e sapato, que tinha que ser tudo do jeito dele, que ele era, né, botava muito dinheiro em casa, ia lá para fora, né, era o melhor no trabalho, mas chegava em casa e queria que as coisas fossem do jeito dele e mandava a mulher calar a boca e tudo mais. Isso aí, cara, tá ficando cada vez mais para trás. Hoje que a gente vê cada vez mais os homens, né, demorando para sair de casa, né, para Meu ganhar Deus. autonomia, para ser uma família. Cada vez mais a gente vê os homens frágeis, qualquer situaçãozinha ruim, o cara já está passando, já não aguenta mais, né? Tá com crise de ansiedade, ele tá com síndrome de pânico, né? Cada vez mais assim, o cara viciado, né? Então ele precisa do prazer para ele aliviar a tensão, porque ele não tem as virtudes necessárias para aguentar a pancada da vida, da realidade. É Então a ele precisa fuga, de né? fuga. Ele foge Fuga, dali, né? isso. E tudo isso, cara, assim, outro fator que contribui é isso aí que você falou, cara. Assim, a criação daquela criança já é blindando ela desde cedo de qualquer Meu Deus. tipo de sofrimento, cara.
né? E é injetado já no DNA da criança desde o começo que ela precisa ser feliz, que ela precisa fazer o que tem que fazer ela feliz, e blindando ela primeiro começa a impedir ela de ir no velório do avô e da avó. A avó já está com 95 anos e impede o neto de ir no velório da avó. Pô, cara, com 97, 100 anos, quase a avó já morreu. Tem que levar a criançada para ver a morte de frente, cara, para ver que a Claro, vai realidade é fazer o essa, quê? cara, entendeu? E daí começa a blindar a criança de tudo, cara. Chega lá com os seus 17, 18 anos, é um marmanjo que dorme até 10 horas da manhã, né? Que a mãe tem que ficar fazendo o prato dele Não, comida, a que mãe ele tem... nem, Não, nem... não, não. A mãe tem que acordar o guri para ir para a escola. Ô, bicho, Exatamente, exatamente. um homem, Então... e eu fui isso, eu posso falar porque eu fui um homem de 15, não vou nem 18, de 13 anos, cara. Bicho, ó, é o Exato. seguinte, o horáriozinho de chegar na escola é 7h30, tá bom? Uhum, Se uhum. tu não Exato. acordar, não pegar teu ônibus, não for para a escola, tu não vai para aula. Acabou, Claro, cara. cara. Isso, Acabou. isso, exato. E daí, cara, olha só, é uma distorção muito louca. E aqui a gente tá falando, né, que a gente tem homens para criar, né? E daí a mãe e o pai começam, cara, a se sentir assim felizes e começam a se gabar porque o menininho ali, ele é aquele tipo de menininho que as meninas dão em cima e ele faz aquele charminho de que tem namoradinha, que não tem, entendeu? E daí tu vê assim, ó, cara, em vez desse pai, essa mãe estar ensinando esse menino, esse rapaz a respeitar as meninas, a respeitar as mulheres, daí a respeitar a mãe, a começar a respeitar a mãe, né? Eu já falei isso pro Heitor algumas vezes. Cara, tu abaixa a tua bola, cara, com a minha mulher, Imagina, cara, cara. tá maluco, cara? Entendeu? E de disciplinar ele porque ele foi de alguma maneira ele foi mal criado, seja com a avó, seja com a tia, seja com a mãe, e ali começar a formar o caráter dele no sentido, cara, tu tem que ser um homem já desde pequeno, tu tem que entender o que é uma masculinidade, que é respeitar a mulher, que é você tratar a mulher com bondade, que um dia você vai ter uma mulher para cuidar. Então é desde pequeno você tem que ir formando, cara, esse menino, para que quando ele tenha 17 anos, cara, ele já sabe o que ele é, cara. Entendeu? Ele não tá aí no mundo para se descobrir, né, cara? Então, né? E ter um bom modelo também, né, cara? Um bom modelo em casa, né? Que não adianta também, que é isso, a falta de referencial também é um problema, né, cara? Então, Sim. se tem um referencial bom dele ver o pai tratando a mãe com amor, com carinho, ele vendo o pai, cara, indo pra rua e trabalhando, entende? E tendo prazer nisso, chegando em casa, né? Assim, vencendo aquela força do hedonismo para estar com eles ali, para brincar, para estar com a mãe, para ouvir, entende? Tudo isso, cara, é importante para formar esse menino para que ele chegue com 18 anos, cara, e seja um homem formado, né, cara? Assim, até antes, né, cara? Até antes, né? Vamos botar na É nossa antes, sociedade. é antes. Eu lembro, cara, quando você fica horrorizado, cara, que Davi, lá na história da Bíblia, né, cara? Davi, ao que parece, cara, tinha de 13 a 15 anos, cara, quando ele enfrentou o Golias, cara. Tu pensa nisso, cara, um moleque de 13 anos, cara, de 13 a 15 anos, ele mata no peito, meu irmão. Ele fala assim: deixa que eu vou encarar esse bicho, né? O guri já tinha fé em Deus, uma fé formada já, né? Não era a fé dos pais dele, não era a fé dos irmãos, era a fé dele, né? Ele já tinha tido experiência, ele disse que ele tinha matado o leão e o urso, tu imagina isso? Né, cara? Né? E ele, cara, e ele tem essa hombridade, essa coragem, essa valentia cara, eu vou chegar lá e eu vou enfrentar, entende? Sim. Cara, claro que é uma outra sociedade, a sociedade judaica, cara, milênios atrás, mas a gente precisa resgatar esses valores, cara, dentro da nossa família, dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos círculos, cara, porque se tem uma coisa que está fazendo, cara, a sociedade como um toda degringolar e degenerar, é a distorção da masculinidade, cara, sem sombra de Com dúvida. certeza. Ela é muito forte, né? Porque ela, porque, por um lado, quando teve a fraqueza da mulher, teve as suas Uhum, consequências. Mas quando uhum, tu tira o homem, tu tá tirando esse alicerce. E aí começa a é, quebrar a família. E uhum, aí sim, que a família desmorona por completo, né? Tu uhum. tirou aquele que sustenta, aquele que tá ali como ponto, como pedra fundamental da própria família, né? Enfim, Sim, aham. e a gente tem visto isso demais. E, cara, assim, quando você olha lá no livro de Gênesis, eu gosto dessa imagem, né? Quando a gente volta lá no livro de Gênesis, da criação do homem, e aqui falando especificamente de Adão como o protótipo da masculinidade, você Sim. vê, cara, que, assim,
aquilo que depois a nação de Israel na cultura judaica vai ser institucionalizado, os três ofícios, né? O rei, o profeta e o sacerdote, já estava lá, cara, para que Adão fosse, né? Então ele deveria ser o rei, porque ele deveria liderar o mundo, trabalhar, cultivar, guardar o jardim, promover, né? E essa ideia de, tipo assim, a questão não é apenas você trabalhar para sustentar a família. Isso é importante, isso precisa ser enfatizado, mas o próprio trabalho como formação do caráter desse homem, né? Então ele se torna um representante, um rei, um modelo, porque nessa labuta do dia, né, o caráter dele está sendo formado. Ele precisa ser sábio para tomar decisões, ele precisa ter a Sim. força para dominar os seus apetites baixos, né, cara? Ele precisa de justiça, de um senso de justiça para tomar decisões daquilo que é certo e errado. Ele precisa da prudência, né, cara, da moderação. Então, essas virtudes estão sendo formadas nele. Mas depois também ele deveria ser o profeta, porque a lei foi dada a ele, né, cara? Deus deu a lei de não comer da árvore do bem e do mal para o homem. E aí Sim. já foi a falha dele não ter transmitido para a mulher direito, né? Então o homem é chamado para ser o profeta de anunciar a palavra para a família, de pregar, de ensinar os filhos no caminho, de aconselhar a mulher. Cara, é triste, cara. Você vê uma mulher, uma esposa que não confia no marido, na opinião do marido, cara, Imagina. na piedade do marido, cara. É terrível isso, né? Mas ele também é um sacerdote porque ele é o representante de Deus. Ele media a religião na família dele, né, cara? Né? Ele ora pelos seus filhos. Você vê Jó, né, cara, que orava e oferecia sacrifício pelos seus filhos, cara. Né? Você vê vários modelos na escritura de homens que entendiam que esse tríplice ofício, cara, precisa ser resgatado, né, na verdadeira masculinidade, né? Que é uma coisa muito bela, né, cara? Você vê um homem formado, um homem diante de você, né, cara? Você fala, cara, é uma coisa linda de se ver. E uma mulher se sente muito segura, né, cara? Então, e para Ô, finalizar Rafa, esse e o ponto que aqui, tu acha que a gente pode, que tu acha que a gente pode fazer para estar resgatando isso, assim? uhum. O que Cara, tu acha que a gente vai fazer como? cara, eu acho assim, primeiro, cara, a gente precisa se reconhecer, né? Tanto eu quanto você, eu acho que cada um de Claro. nós tem momentos que você tem que se reconhecer, parar e não brincar com isso. Não deixar a vida levar e você falar, cara, eu preciso parar e ver o jeito que eu estou vivendo. Preciso parar se eu estou sendo um bom marido, um bom pai. Ou você, talvez a pessoa está ouvindo aqui, a gente que é solteiro, e fala, cara, será que eu tenho crescido numa masculinidade sadia? Será que eu tenho sido aquilo que eu fui projetado para ser? E se não, cara, é ter a coragem de reconhecer, né, cara? Então, acho que essa é a primeira coisa que eu vejo. A segunda é você ter bons exemplos na sua vida. Por exemplo, por mais que eu não tive, assim, bons parâmetros dentro da minha própria casa, mas pela graça de Deus, Deus colocou homens que foram espelhos para mim, né? Então, homens que eu olhava, cara, e falava assim, cara, eu quero imitar esse homem aí, cara. É uma referência para mim. Preferencialmente um homem perto, né? Isso, Idealmente um exatamente. pai, preferencialmente é bem perto, mas Exatamente. possivelmente, no mínimo, num livro, né? Exatamente, exatamente. Cara, e aí a gente precisa, estou falando aqui porque é a minha área de atuação, né? Claro. E acho que essa live é bem pertinente nesse sentido. A gente precisa resgatar esses referenciais de homem, né, cara? Assim, cara, é difícil de achar, cara. Principalmente homens mais velhos, né, cara? Né? Homens acima de 50, acima de 60, que, cara, não são bobos, né? São homens maduros, cara, sabe? Que conhece a palavra de Deus, que tem experiência de vida, que tem coisa para ensinar para os outros, é difícil. Então, a gente ter bons referenciais. E terceiro, cara, renovando a mente, né, cara? Lendo, né? Hoje a gente tem muito acesso a material, né, cara? Graças A a Deus. leituras boas e tudo mais. Conta pra gente um pouquinho, Pedro, como é que tem sido a tua experiência, cara? Já que, cara, vocês têm 4 filhos, você trabalha fora, né? Sim. Você tem um trabalho, agora você está home office, mas como é que tem sido a tua experiência de trabalhar 8 horas fora, né? Você trabalha 8 horas e ainda chegar em casa e como é que tem sido essa experiência? O que Então, que você tem geralmente, feito para se envolver com a sua família, cara? então, lá no Rio, aqui tá outra história, né? Mas lá no Rio Uhum, realmente é o oposto que a gente vive aqui, né? Eu saía de casa às 5h40, uhum, aí eu pegava o primeiro ônibus para pegar menos trânsito, porque eu moro a quase 40 quilômetros do trabalho, aí chegava no uhum, trabalho e trabalhava até umas 3h30, 4 horas, chegava em casa lá nas 5 horas da tarde, tá? Então, uhum, é o horário que eu chegava.
Então eu passava ali umas 2 horas e meia no ônibus, entre ida e volta. E em casa eu chegava nesse horário, 4h30, 5 horas. Então tu imagina que as minhas filhas acordaram cedo, quase 7 horas, e a minha esposa estava o dia inteiro com elas ali. Uhum. Onde eu pegava junto eu era responsável por fazer o culto, por dar a janta, Uhum. por dar o banho, Uhum. colocar elas para dormir junto com a minha esposa. Uhum. Tudo junto com ela, né? Uhum. Mas principalmente o banho e o culto eu era mais o Uhum. responsável por isso. E eu que eu fiz, eu tirei realmente todos os meus entretenimentos nesse momento, Uhum. entendeu? Porque Uhum. eu acreditava que eu precisava da Bruna, eu Uhum. precisava estar ali para dar um apoio, porque eu chegava em casa, no final até a gente já estava com uma ajudante, cara. Mas no Uhum. começo eu chegava e encontrava uma mulher estourada, assim, sabe? Tipo, cansada. Uhum. E não só fisicamente, mas porque com 3, 4 crianças em casa, tu tá cansada Sim, cara, imagina. psicologicamente, Uhum. cara. Sabe? Tipo assim, tu fica, Sim. eu agora tô vendo um pouco do outro lado. Que eu fico o dia inteiro Uhum. com as crianças em casa. Cara, chega no Uhum. final do dia, eu não quero mais ver aquelas crianças. Mesmo que elas estão, sabe? Tipo assim, é o dia inteiro ou disciplinando, ou conversando, ou vendo, ou falando, Uhum. ou, sabe, dando ordem, ou botando pra almoçar, limpa a bagunça, arruma a criança, troca de roupa. Gente, tu não aguenta mais ver, porque é muito intenso, né? É diferente do trabalho que geralmente a gente tem. E Uhum. eu tentava ao máximo estar Uhum. ajudando a minha esposa para que, no mínimo, quando as Uhum. crianças fossem dormir, ela sobrasse aquele mínimo de tempo com ela acordada ou vivida para mim, Uhum. entendeu? Para a gente ter o Eu nosso tempo. vou Isso eu pegar acho um que é uma gancho coisa aí. muito, Vou pegar muito só um importante, gancho. é o casal ter o tempo junto. Aí, cara, você falou uma coisa muito legal. Assim, eu acho que essa é uma boa dica prática. O homem decidir em se envolver em absoluto com algumas atividades. Assim, cara, eu vou me envolver em absoluto, eu vou me responsabilizar por isso, seja dar banho, seja fazer o culto, seja, cara, arrumar a casa, eu vou começar a me envolver. Cara, muito legal isso aí. Continua, desculpa. Eu tento eu não sempre faço isso, eu falho muito nisso, tá? Uhum. Mas uma coisa que eu tento como objetivo é, eu não vou sentar no sofá enquanto a minha mulher não puder sentar também. Aham, ótimo. Por que eu Uhum. tenho direito de estar sentado no sofá e ela não? Claro, aham. Né? Uhum. Se ela está Uhum. trabalhando agora, minha mulher está aqui. Não, não é o que acontece. Acontece que ela está Sim. trabalhando de noite o tempo inteiro e eu tô lá o Uhum. bonitão sentado no sofá que eu tô cansadinho. Uhum. Tu que tem que estar se entregando por ela, né? E Sim. aí, nos finais de semana também, a gente tá mais junto, a gente tá. Aí eu pego um pouco mais, pego mais junto. Principalmente aqui em casa, o que pega muito, que cansa muito a Bruna é a educação de disciplina, de ordem, essas coisas que, quando eu Uhum. não tô, ela já tem que ser responsabilizar 100%. Então, quando eu tô, eu tento chamar mais para mim Sim. essa questão Uhum. de estar orientando as crianças, né? Isso é Uhum. Uhum. muito, muito forte aqui em casa, assim. Uhum. E, cara, é não ter preguiça, assim. A gente nem. Só trabalhar mesmo. Tu não tem que viver pro teu hedonismo, pro teu próprio prazer, teu bel prazer, né? Tem que viver É pra tua família. uma das coisas que eu e a Jaque a gente combinou aqui em casa, que às vezes acontece, né, cara? Você chega, você tá bem mais cansado, né? Eu que o meu trabalho, assim, não é tanto, vamos dizer assim, braçal, mas é mais, assim, vamos dizer, intelectual, emotivo, às vezes um Aí mexe aconselhamento na tua cabeça, vem um pesado. cara, um problema Isso, forte. isso. Então, às vezes eu tô bem cansado, eu falo para ela, bem, me dá meia hora para eu ali descansar um pouquinho, Claro. né? Eu vou ali, vou descansar meia hora e depois eu vou acordar, você me chama, né? Então, isso é uma boa dica também que eu tenho visto dado certo aqui, que antes a gente não fazia, e daí Tu já entrava. isso já entrava e ficava naquela tensão. Pô, que nem você falou, pô, a minha esposa tá com meus filhos o dia inteiro, né? Ela tá cansada, né? Porque ela teve que lidar com as próprias fraquezas e dramas dela também. E ela viu o marido passando pela porta, cara, ela sente aquele alívio, né? Pô, É. agora ele vai me ajudar, né? Então agora eu vou ter um alívio também. Só que o cara também vem cansado da rua. Daí, daí fica esse jogo, um jogando pro outro, né, cara? Exato.
Então, sentar para combinar, cara, assim, não, eu vou ali, vou descansar um pouquinho, depois você vai e descansa. Cara, deixa que eu vou arrumar aqui, deixa que eu vou assumir isso aqui. Cara, isso aqui é muito importante, é uma dica muito boa para você entrando também, né? Ô, Eu Pedro, não tenho falta. tanto essa porque eu já tenho o meu tempo no ônibus. Uhum, Eu tenho lá uma uhum. hora de ônibus que, pô, se eu chegar depois de uma hora de ônibus, que muitas vezes eu venho dormindo para chegar em casa para ter meu tempo, é ridículo, né? Sim. Falta 10 segundos, cara. Não sei se a gente continua outra live, mas Não, vai não, cair deixa daqui a assim, pouco. vem fazer outra vez, eu deixo um gostinho do quero mais. Então tá bom. Então tá aí, gente. Até daqui a pouco.